Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Hoje eu dedico esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje vamos falar de na verdade, um problema, né? Folhas amareladas. O que isso significa? Como eu posso revertê-las? Bom, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, já aconteceu comigo, né? E vamos comentar um pouquinho sobre essa situação, tá certo? Porque tem gente até que joga as plantas fora porque amareleceram, tá? Isso pode não significar que a planta morreu, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão, tá certo? Para vocês entenderem o que pode estar acontecendo com as suas plantas no geral. Tá? Essa pergunta também é comum aqui no nosso canal, tá certo? Se vocês tiverem, inclusive, alguma sugestão, alguma dúvida, encaminhe para a gente também, que isso ajuda bastante a gente aqui, tá certo? E, olha, de cada 10 perguntas relacionadas a problemas com plantas, né? Duas, três é com relação a isso, né? Não é mancha em si, mas é amarelecimento de folhas. O que pode ser, tá certo? Então, esse vídeo tá curtinho, se vocês puderem assistir até o final, tá? Eu acho que pode ajudar vocês, tá certo? Bom, para quem está entrando agora, eu tenho vários vídeos, eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Sobre questões de problemas com plantas, né? Então, tem um playlist chamado Doenças, Pragas e Outros Problemas, tá? Deve ter mais de 80 vídeos, tá? Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, tá? E pode ajudar vocês em várias questões, ok? Bom, mas com relação à planta ficando amarela, né? O que pode ser isso, né? Bom, de cara, né, se não for plantas, né, variegatas ou plantas que têm essa coloração, né, elas, na verdade, aparentemente, né, sintoma de estresse na planta. Pode ser várias coisas, tá? Então, mas muitas vezes você não precisa jogar as plantas fora e muito menos ficar podando, tá certo? Ok? Eu vou falar um pouquinho dessa poda no final, tá certo? Então, no caso, é um estresse, é algum sintoma de estresse, tá certo? É, Agora, com o frio, né, principalmente aí pessoal do sul, sudeste, né, com o frio, tá, pode acontecer das plantas começarem a amarecer, tá? Isso pode ser simplesmente a presença do frio, ok? Então, principalmente a gente vê isso muito em épocas de frio intenso, né? Algumas plantas, a grande maioria das plantas tropicais não estão preparadas para isso e acaba perdendo a folha, tá? Na verdade, isso é um sistema de proteção, pessoal, ok? Então, elas achando que o clima vai ficar muito frio e eles acabam, na verdade, derrubando as folhas até é, uma forma de proteção, ok? Mas eu vou falar de umas outras situações, né? Que na verdade pode também ocorrer a causar um estresse, né? Mudança de plantas de lugar, principalmente que tem alteração brusca de temperatura, aí não precisa ser o frio, pode ser a locação, né? Se você colocar uma planta num ambiente muito quente, tá certo? Ela pode sentir o estresse e pode amarecer também, tá certo? Então, são sistemas, digamos assim, de respostas da planta ao estresse, ok? Bom, muito comum também digamos assim, a falta de nitrogênio, tá certo? A falta, digamos assim, de adubo no geral, mas principalmente nitrogênio, tá? Algumas plantas, elas acabam, na verdade, demonstrando, né,
com o amarelecimento das folhas, tá certo? Principalmente as folhas mais velhas, tá? Ela acaba ficando amarelada, né? Numa cor não normal, e isso normalmente traduz em falta de adubos, principalmente nesse caso nitrogênio, tá certo? Nesse caso, né, você pode trabalhar com qualquer tipo de adubo, e essa situação normalmente ela volta à sua normalidade, tá certo? E também pode ser principalmente ocasionado por estresse devido a problemas de ataques de fungos e bactérias, tá certo? Então, nesse caso é um pouco mais complicado, ok? A gente já comenta aqui nesse canal vários problemas, né? Eu vou deixar aqui no izinho também, se vocês puderem assistir, que principalmente com relação à infecção, tá? Determinado fungo, bactéria, e isso a planta vai começar a ficar numa tonalidade, tá, amarelado. Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Há pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. Nesse caso, né, nesses casos, né, muitas vezes a gente consegue perceber o amarelecimento e principalmente o foco da doença, tá? Então, é um pouco mais simples de se ver, digamos assim, o problema direcionado, tá? Mas no caso das duas primeiras que eu citei, né, no caso de problema físico e principalmente o químico, tá? Ela é no geral, né? Principalmente as folhas mais velhas, né? As folhas mais adultas, tá certo? Então, é, isso por exemplo, o que pode acontecer, principalmente amarelecimento. Não é normal isso, tá certo? Algumas tem como você rapidamente, é, digamos assim, sanar esse problema, tá? E algumas com um pouco mais de dificuldade, tá? Que é o caso, digamos assim, das manchas amarelas, ocasionado por doenças, tá certo? Mas por fim, eu queria comentar um negócio aqui, tá? Não é porque a folha tá amarela, tá? Que você corta a folha para que a planta, né, volte à normalidade, tá certo? Essa folha aqui, se for o caso, por exemplo, de falta de nitrogênio, o que está acontecendo é o seguinte: a folha está encaminhando o nitrogênio para outra parte das plantas. Você está entendendo? Então, está tendo uma translocação de nitrogênio da folha mais velha para o local onde há maior necessidade, tá? E se você corta a folha, né, você simplesmente está bloqueando, você está, na verdade, cortando esse translocamento. Vocês estão entendendo? Tá? Normalmente as folhas que já translocaram os nutrientes que eles deveriam translocar, elas acabam caindo naturalmente. Tá? Então não há necessidade de ficar cortando, né, tudo que tá amarelo, tá? Porque você vai bloquear esse tipo de comportamento natural que é da própria proteção das plantas, tá certo? Bom, eu quis falar nesse vídeo rápido, né, o que pode ocasionar o amarelecimento das plantas, tá certo? Então, normalmente é isso, né? Existem também problemas de viroses, mas eu vou comentar isso no outro vídeo, tá certo? Mas normalmente é isso que ocorre, tá certo? Então, há alguns cuidados, né? Para quem trabalha, né, com um pouquinho de atenção, você vai conseguir ter as suas plantas bonitos, né, sem problema nenhum, tá certo? Bom, vocês que estão entrando agora no canal, gostaram do vídeo, né? Clique no joinha, compartilhe o vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Eu conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o livro Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer
esse manual na forma de perguntas e respostas, que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Esse lar, Nossa Senhora de Fátima, acolhe, tá, pessoas que não têm condições para se sustentar no tratamento de câncer aqui na cidade de Fortaleza. Tá? Pelo que eu sei, muita gente de vários locais do Nordeste, mas como do país todos vêm para cá, tá? E eles precisam de ajuda, né? Se vocês puderem ajudar com qualquer donativo, alimento não perecível, até perecível, né? Se vocês entrarem em contato com eles antes, né? Roupas velhas, usadas, né? Que estejam limpas, obviamente, e muitos outros, tá? Donativos eles aceitam, ok? Eu vou deixar aqui do lado o telefone, tá? Se vocês puderem entrar em contato com ele, ajude vocês também, tá? Vale a pena, ok? Conto com a sua ajuda no nosso canal, ok? Clique no joinha, clique no compartilhar e principalmente inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, ok? Conto com vocês.